Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, em nome da AIP, eu gostaria de agradecer a participação de todos os que já estão nesta nossa sala virtual. O meu nome é Filipe Martins, sou responsável pela direção de consultoria da AIP e vou moderar este webinar. Este webinar vem na sequência de um conjunto de outros que a AIP tem vindo a realizar. A temática tem-se centrado um pouco sobre esta questão do Covid, a importância que o Covid veio trazer às nossas vidas e os impactos que isto veio provocar no dia-a-dia das empresas. Não só sob um ponto de vista negativo, não temos só feito a abordagem do ponto de vista negativo, mas também temos feito uma abordagem sob um ponto de vista positivo, que é que as oportunidades têm surgido com as alterações destes novos modelos ou de trabalho ou novas formas de relacionamento, ou até os modelos de negócio de algumas empresas. É um pouco isto que temos vindo a desenvolver ao longo do tempo. E explicar também um pouco das medidas que vão sendo tomadas para mitigar os efeitos da pandemia nas empresas. Foi por isso que fizemos alguns de natureza fiscal, sobre as medidas fiscais, de natureza também relacionadas com o trabalho, com a questão do layoff, as questões de financiamento, e hoje estamos aqui a falar de um tema muito mais particular, que é a ligação entre o Covid e o RGPD. O RGPD é um tema que tem sido bastante caro à AIP. A AIP, desde a primeira hora, desenvolveu o que nós chamamos de Gabinete de Apoio à Conformidade, onde apoiamos as empresas a alinharem os seus procedimentos com as regras definidas no Regulamento Geral de Proteção de Dados. Este webinar vem um pouco nesta sequência para, desta forma, vermos como é que o RGPD se articula com este contexto. E vamos falar um pouquinho hoje sobre as medidas de prevenção de contágio e que devem ser tidas em conta nos planos de desconfinamento, sobre os dados pessoais recolhidos no âmbito também das medidas de prevenção, o regime jurídico que está aplicado na proteção de dados no direito laboral e também as orientações que surgem da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e depois como garantir a conformidade das medidas de prevenção e de contagem no âmbito das empresas, das obrigações das empresas. Connosco está a doutora Margarida Vaz, que é advogada, e a doutora Petra Fernandes, também é advogada, do Gabinete de Advogados Batista Monteverde e Associados, que são nossos parceiros na área do RGPD, e é uma parceria também com a WR Consulting, que é a nossa prestadora de serviços para esta área. No final, aos participantes, nós vamos enviar um questionário onde, se caso estejam interessados, e sem qualquer compromisso ou sem qualquer custo, onde nós temos um conjunto de questões para podermos fazer um levantamento para as empresas que ainda não tenham implementado o RGPD dentro da sua organização, para podermos fazer uma oferta de prestação de serviços para as mesmas. Para não me alongar mais, passava já à doutora Margarida Vaz, que agradeço muito a participação, de igual forma que agradeço à Petra Fernandes também a sua participação, para a apresentação desta temática. Muito obrigada, Filipe Martins. Bom dia a todos. De facto, como parceiros da AIP e no sentido de ir ao encontro da dinamização da AIP na área do Registro Nacional, na área do RGPD, peço desculpa, partiu até da nossa iniciativa a proposta do tema deste webinar. Porque, de facto, a nossa experiência nos últimos meses de assessoria às empresas deu conta que, de facto, a Covid-19 veio reabilitar a necessidade das empresas olharem para esta realidade da proteção de dados
e olharem de uma forma bastante responsável no sentido de repensar a necessidade de cumprimento destas regras. Quem diria que seria a Covid-19 a ressuscitar um pouco este tema, mas de facto, como tanto devem ter ouvido falar, na dita medição da temperatura corporal dos trabalhadores, que sendo um dado pessoal de saúde e um dado pessoal sensível, acabou por gerar uma discussão e, enfim, passa a expressão, casar ou obrigar a casar estas duas realidades. A realidade da Covid-19, que trouxe também obrigações de cumprimento, e a realidade do RGPD no âmbito das suas obrigações de cumprimento quanto à sua implementação. Portanto, é no fundo para vos dar uma panorâmica geral destas duas realidades e da forma como o cumprimento de ambas é semelhante e exige um especial cuidado e uma especial reflexão por parte das empresas que trouxemos esta proposta do webinar. Apenas uma referência inicial, que é a seguinte: das questões que já nos foram endereçadas a quando da inscrição dos participantes, reparamos que no âmbito da proteção de dados há algum desfazamento no que respeita aos conhecimentos que as empresas possam ter desta realidade, através das perguntas que nos foram colocadas. Portanto, nós reajustámos um pouco o nosso PowerPoint da apresentação, o nosso conteúdo, na esperança de que a mensagem chegue a todos, possa ser compreendida por todos de uma forma mais proporcional. Vou então dar início ao webinar e partilhar convosco. Doutora Margarida, deixa-me só interromper, só para que não informei. As pessoas podem colocar, os participantes podem colocar as suas questões no chat que está disponível nesta plataforma, no Zoom, e no final, nos últimos 20 minutos finais, nós iremos colocar as questões às nossas oradoras neste webinar, as dúvidas que vão sendo colocadas. Vamos deixar os últimos 20 minutos para esclarecer as questões que são colocadas no chat. Muito bem. Só este enquadramento. Muito bem. Vou então partilhar. Vamos ver se o F5 onde é que é? Já está a partilhar. Já está partilhado, mas... Só falta a tela cheia. Pois... Não, espera aí. É aqui. Já está. Muito bem, temos então aqui a nossa proposta e os 4 pontos que vão ser abordados. Muito rapidamente, portanto, vamos falar das medidas de prevenção de contágio que devem ser tidas em conta num plano de contingência Covid-19. Portanto, o plano de contingência Covid-19 é a primeira obrigação de cumprimento que as empresas têm de estar atentas relativamente à salvaguarda dos problemas gerados pela infecção. Seguidamente, falarei dos dados pessoais recolhidos no âmbito das medidas de prevenção de contágio, ou seja, no âmbito do plano de contingência que a empresa implementa, que dados pessoais é que a lei leva a ter que serem recolhidos. E depois destes 2 pontos passo a palavra à minha colega Petra Fernandes, que irá então entrar na questão do RGPD propriamente dita, falando do regime jurídico aplicável e depois sim como garantir a conformidade das medidas de contágio que devem ser tidas em conta no plano de contingência da Covid-19
com a obrigação de implementação do RGPD. Portanto, a minha primeira abordagem será, no fundo, dar-vos uma perspectiva de quão similar é esta obrigação jurídica relativa quer ao plano de contingência, quer ao plano de implementação do RGPD. É preciso terem atenção que, hoje em dia, as empresas têm estas duas realidades como obrigatórias. Já tinham a obrigação de implementação do RGPD e agora passam a ter a obrigação de implementação do plano de contingência Covid-19. Portanto, em que consiste este plano de contingência? Consiste num documento que as empresas têm que preparar e que seja um documento adequado a responder a um cenário de epidemia pelo novo coronavírus. Este documento pode ser escrito, pode ser digital, mas quando digo documento é, no fundo, um conjunto de regras e procedimentos, lá está, que têm que ser implementados e que visam o quê? Visam assegurar as condições de segurança e saúde dos trabalhadores e dos colaboradores da empresa e estendendo um pouco mais a todos aqueles que se relacionam com as nossas empresas, como sejam os fornecedores, os clientes. Este plano de contingência tem que ter regras numa ótica de prevenção, ou seja, que regras é que são obrigatórias adotar para prevenir o contágio e também numa ótica de crise, ou seja, se por algum infortúnio eu detectar na minha empresa uma situação de suspeita da Covid-19, quais são as regras que eu tenho que ter obrigatórias para salvaguardar ou para gerir, no fundo, essa situação que pode ser chamada uma situação de crise. A quem é que se aplica este plano de contingência? Aplica-se a todas as empresas. Eu estou aqui só com um problemazinho que é não consigo tirar as imagens e então não consigo ler o PowerPoint. Queria só... Peço desculpa. Perfeito. Portanto, aplica-se a todas as empresas e organizações de todos os ramos de atividade, setores público, privado ou cooperativo e social. Portanto, empresas, empresários em nome individual que tenham colaboradores, associações públicas, associações privadas, todas as entidades que tenham uma atividade e que no âmbito dessa atividade tenham colaboradores são obrigados a ter em prática este plano de contingência Covid-19. E qual é a obrigação, de onde é que surge esta obrigação legal de cumprimento? Surge de várias disposições legais e a primeira é o Código do Trabalho. Porquê o Código do Trabalho? Porque o Código do Trabalho obriga as empresas a terem um plano de segurança e saúde no trabalho. Todas as empresas, relativamente à salvaguarda de eventuais riscos de doença, planeamento da higiene, já têm uma obrigação desde os primórdios do Código do Trabalho e, portanto, no âmbito da Covid-19, insere-se no Código do Trabalho, no âmbito da segurança e da saúde, a necessidade de ir buscar as normas que sustentam o cumprimento deste plano. Também na legislação adicional de segurança e saúde no trabalho, sendo as principais a Lei 102 de 2009, já com as suas alterações, e o Decreto-Lei 84/97. Por sua vez, temos aqui uma novidade, que são as orientações da Direção-Geral da Saúde. A lei habilitou estas orientações como uma obrigação de
cumprimento. Portanto, estas orientações têm que ser cumpridas no âmbito da segurança e saúde no trabalho. Coloquei aqui a orientação número 006/2020, porque é o documento mais importante pelo qual se rege, no fundo, o plano de contingência. E se as empresas tiverem dúvidas sobre como devem orientar melhor o seu plano de contingência, pois este é um documento bastante esclarecedor. E o regime contraordenacional na situação de calamidade, contingência e alerta. Este é um decreto-lei muito recente, de meados de junho, onde existem também regras bastante importantes que devem ser extraídas para o plano de contingência, principalmente para as empresas que têm estabelecimentos abertos ao público. Consequências do incumprimento, portanto, um plano de contingência Covid-19 tão recente e já com consequências relativas ao seu incumprimento que devem ser tidas em conta e para os quais temos que alertar. O incumprimento de regras que deveriam estar em prática no plano de contingência leva à aplicação de coimas e, em última instância, ao encerramento dos estabelecimentos. Porquê? Porque inserem-se nas contraordenações laborais. Como vimos, o Código de Trabalho obriga as empresas a implementar um sistema de saúde e segurança e se, sendo a Covid-19 uma situação que suscita uma necessidade de cumprimento no âmbito da saúde e da segurança dos trabalhadores, se não for cumprida, pode verificar-se uma contraordenação laboral. Nas contraordenações laborais, chamo a atenção que as coimas têm um valor elevado na medida em que o incumprimento é considerado grave. Temos também previstas coimas e encerramento no novo decreto-lei relativo às situações de calamidade, contingência e alerta. Portanto, empresas que tenham espaços abertos ao público, peço que tenham atenção, especial atenção àquele decreto-lei, porque de facto a fiscalização vai apertar e existem coimas já de valores que devem ser considerados e principalmente a questão do encerramento, porque pode levar ao encerramento do estabelecimento. Também temos, como consequência do incumprimento, indemnização por prejuízos resultantes de acidente de trabalho. A verificação da ausência de cumprimento do plano de contingência, se porventura existir uma situação, a sinalização de uma situação de infecção que possa contagiar outros trabalhadores, que possa criar problemas de saúde graves, pode colocar as empresas em problemas, porque a contração da infecção numa empresa que no âmbito, no contexto de trabalho, é considerada um acidente de trabalho. E se a empresa não estiver em cumprimento, poderá ter que responder e poderá ter que indemnizar esse trabalhador. Também a indemnização geral por responsabilidade civil. Parece que as coisas às vezes não acontecem, ou usando a expressão, só acontecem aos outros, mas de facto nós que estamos no terreno e que lidamos com estas situações diariamente, pelos nossos escritórios passam muitas situações que se calhar nem vos passam pela ideia, mas a responsabilidade civil pode verificar-se nestas circunstâncias. Vamos à mesma situação de uma empresa que não tem ou não teve em atenção todas as regras do plano de contingência. Há um surto
de infecção no seu interior. Por força desse surto, um dos trabalhadores contamina a família. Há uma pessoa da família que falece em sequência dessa infecção. Pode haver aqui um problema de responsabilidade civil, de conexão, de culpa, partindo da omissão de cumprimento de uma regra da empresa que, por sua vez, contaminou toda esta situação e pode vir a ser responsabilizada. Fiscalização, portanto, que entidades é que foram dotadas de poder para fiscalizar o incumprimento do plano de contingência? Temos a clássica Autoridade para as Condições de Trabalho, a ACT, porque o plano de contingência tem que ser concebido no âmbito do trabalho, estamos a falar de relações laborais e a ACT tem amplos poderes para fiscalizar nesse sentido. Também a Autoridade de Saúde. A Covid-19 é um problema de saúde que tem consequências graves, portanto a Autoridade de Saúde também pode fiscalizar e agora com o decreto-lei que vos falei, também a GNR, a PSP, a Polícia Marítima, a ASAI e as polícias municipais têm poder para fiscalizar o cumprimento destas regras. Mas, como nós estamos aqui para falar destes planos de uma forma construtiva, vamos ver como é que podemos fazer prova do cumprimento e não entrar em problemas. Lá está, a prova do cumprimento é feita antes de mais com a apresentação do manual, com medidas e procedimentos. O nosso conselho é que que as empresas estejam munidas desse manual, com as suas regras, com as suas políticas, pode ser em papel, pode ser digital, mas se existir uma fiscalização, esse manual deve aparecer e deve justificar que a empresa definiu uma estratégia para a implementação e ela está regulamentada. E chama a atenção que este manual, este plano, é importante até para apurar responsabilidades, porque uma vez que ele vai ter que ser conhecido por toda a empresa, se houver um incumprimento de alguém que tenha conhecimento dele e que não o tenha cumprido, no fundo há aqui já uma amenização de responsabilidade por parte da empresa. Portanto, o que é preciso para isto? É preciso que no próprio manual exista uma evidência que ele foi lido e foi dado a conhecer aos trabalhadores e foi compreendido. Como é que isto se faz? Por exemplo, uma circular que tenha a assinatura dos trabalhadores no sentido de terem lido o manual. A distribuição do manual para um e-mail da empresa com todos os trabalhadores também pode ser um procedimento aconselhado. Mas esta evidência tem que estar demonstrada, porque senão não há prova que o manual foi partilhado pelos trabalhadores e esta é uma obrigação. Depois há que passar da teoria à prática. Se temos as regras constantes do manual, também temos que demonstrar que essas regras e esses procedimentos foram colocados em prática no espaço físico. Em que consiste agora o plano de implementação do RGPD. Faço aqui um compasso de espera, esta passagem foi muito rápida, portanto terminamos quanto ao plano de contingência da Covid-19, todos os requisitos que a empresa deve ter e manter para fazer
a prova do cumprimento. E como se vão a perceber, para o RGPD a situação é muito semelhante. Como é que as empresas se têm que salvaguardar para a demonstração de cumprimento do RGPD. E essa demonstração é exatamente através da existência de um documento onde constem as medidas e procedimentos relativos à colocação em prática das regras do RGPD. Aqui eu diria já, abandonaria a existência desse documento, desse manual, na forma física, ou seja, através de papel. Peço desculpa. Porque, na verdade, se no fundo, uma das grandes orientações do registro do RGPD é abandonar todos os suportes em papel que contenham dados pessoais. Portanto, há que iniciar a digitalização dos suportes onde temos a informação e, obviamente, que aquele onde temos o plano de implementação do RGPD deve seguir essa forma. A minha colega mais adiante irá falar, mas existe já um modelo, que é o livro de registro de atividades relativas à proteção de dados, já pré-determinado para que as empresas possam tê-lo e fazer essa demonstração. Temos ainda no plano de implementação, em que é que consiste? Consiste também numa forma de apresentar esse cumprimento e é também uma forma de as empresas verificarem a prevenção e como ultrapassar uma situação de crise. A quem é que se aplica? Aplica-se também a todas as empresas de todos os ramos de atividade. A obrigação legal do cumprimento vem de várias normas jurídicas, do RGPD, da Lei 58 de 2019, que veio colocar o RGPD em prática na ordem jurídica, das orientações da Comissão Nacional de Proteção de Dados, da CNPD, das diretrizes do Comitê Europeu para a Proteção de Dados e consequências do incumprimento também existem. Coimas. Alerto para o facto das coimas no plano de implementação do RGPD serem bastante elevadas. Estamos a falar em coimas até 10 milhões de euros, obviamente que há uma contemplação relativamente ao volume de negócios das empresas, mas aqui as coimas são bastante avultadas e chama a atenção para que no âmbito do incumprimento do RGPD há responsabilidade civil, mas também há responsabilidade criminal e esta é uma novidade no nosso ordenamento jurídico. Portanto, a lei que veio executar o RGPD e colocá-lo em prática no nosso ordenamento jurídico criminaliza comportamentos relacionados com o mau uso dos dados. Portanto, empresas onde se verifique um desvio de dados, um acesso indevido a dados, uma destruição de dados que não era permitida, uma manipulação de dados, pode ter que responder criminalmente com penas que estão previstas, penas de multa e até penas de prisão. Fiscalização, aqui neste caso é só a Comissão Nacional de Proteção de Dados, não é uma entidade que tenha muita fiscalização no terreno, mas chama a atenção para um dado importante, tem muita fiscalização no back-office e como normalmente as empresas têm publicado a sua política de privacidade no site, é através dessa política de privacidade que a CNPD apanha, passa a expressão, os incumprimentos. Porquê? Porque a maior parte das empresas tem a sua política de privacidade publicada, mas depois não tem o RGPD implementado. A prova do cumprimento
é precisamente com a existência do livro de registro de atividades de tratamento e a demonstração prática da implementação dessas medidas. Eu estou só a acelerar aqui um pouco porque eu já sei que me estou a alongar, portanto, e queria chamar a atenção muito rapidamente das medidas que devem ser tidas em conta agora no plano de contingência. E há que terem atenção às medidas de lotação, na redução do número de pessoas nos espaços, no teletrabalho, nos trabalhadores imunodeprimidos, doentes crónicos com doença grave ou com filhos até 12 anos. Portanto, quando eu for colocar em prática o meu plano de contingência, eu tenho que ter em atenção estes aspectos quanto à lotação. Trabalho presencial, já no trabalho presencial eu tenho que ter previstas as regras de distanciamento entre pessoas, o que implica uma reorganização dos locais e dos horários, tenho que ter regras de higienização implementadas, quer pessoal, quer ambiental. Chama a atenção que os folhetos da Direção-Geral de Saúde têm que estar à vista. A utilização de equipamentos de proteção, máscaras, viseiras e luvas têm que ter regras de uso, regras de conduta social, o contacto entre trabalhadores, fornecedores e clientes tem que ser um contacto físico completamente ausente, regras de acesso, como é que eu vou gerir o meu espaço e como é que eu vou permitir que as pessoas de fora entrem no meu espaço. Regras de ocupação e permanência em locais abertos ao público, chama a atenção que há muita fiscalização quanto a isto. Monitorização de sintomas, como é que eu vou implementar na minha empresa a monitorização dos sintomas, lá está a medição da temperatura e se um trabalhador tiver tosse, uma tosse que já aparenta uma suspeita, dificuldade em respirar, como é que eu faço a gestão da quarentena. E ainda, estou-me aqui a chamar a atenção para o tempo, temos ainda a sala de isolamento, que é um aspecto essencial para ter em conta. É preciso determinar uma sala de isolamento e a forma como é que os trabalhadores são encaminhados para ela, se porventura existir um caso suspeito. E lá está, a informação aos trabalhadores também tem que estar salvaguardada. Dados pessoais recolhidos no âmbito das medidas de prevenção de contágio. Portanto, quando eu implemento o plano de contingência, eu, empresa, vou lidar com dados pessoais. E aqui eu sei que já estou um pouco adiantada, mas tenho que chamar a atenção para o que é um dado pessoal. E um dado pessoal é, no fundo, qualquer informação relativa a uma pessoa viva, identificada ou identificável. Portanto, não se fica apenas pelo nome, pelo número de contribuinte. A lei determina que dado pessoal é toda a informação através da qual eu posso chegar à identificação de uma pessoa. E aqui exemplos de dados pessoais, apenas para terem em conta a quantidade de dados pessoais com os quais uma empresa lida. O nome, morada, contribuinte, número de segurança social, número de passaporte, número de telemóvel, imagem, peso, cor do cabelo, tonalidade da pele, o agregado familiar. Por vezes, nos recursos humanos é preciso ter a informação do agregado familiar do trabalhador, matrícula do carro, empresas com geolocalização, portanto tudo isto são dados pessoais. Aqui faço uma pequena pausa para responder a uma questão que nos foi colocada por uma empresa, no sentido de que se eu tiver, a pergunta era, se eu tiver um NIF de um
cliente no meu software da empresa tem que ter alguma preocupação com o RGPD. Bom, se esse NIF, se eu através desse NIF conseguir, se for um NIF pessoal, se for um NIF de uma pessoa, sim, tem que ter em atenção, porque tem um dado pessoal no seu software e imagino que deva ter muitos mais, portanto tem uma base de dados de NIFs e, como se vê, o NIF é um dado pessoal, portanto há situações a salvaguardar. Exemplos de dados pessoais que não têm que ser tidos, de dados pessoais que não podem ser recolhidos, ou cuja a recolha é proibida pelas empresas. Temos os dados de origem racial ou étnica, orientação sexual, opiniões políticas, convicções religiosas e passo para os dados relativos à saúde. E a questão é, bom, então, mas se eu não posso recolher dados relativos à saúde, como é que eu vou articular os dados que eu recolho relativamente à temperatura dos trabalhadores ou a uma situação de infecção com a Covid-19? É isso que vamos ver mais adiante com a minha colega. Também para, no fundo, ficarem com uma ideia do que é que não se devem preocupar. Exemplos de dados que não são dados considerados dados pessoais, os dados relativos às empresas. Portanto, empresas que tenham uma base de dados com os nomes das empresas não têm que ter preocupação no âmbito do RGPD, porque não é considerado um dado pessoal. E por isso surge muitas vezes a pergunta, bom, mas se a minha empresa se chamar António José Limitada, como acontece? Estou aí num dado pessoal? Estou, mas aqui esse dado pessoal foi alterado para ser a firma de uma empresa e, neste caso, não conta. Dados de pessoas falecidas também não são dados pessoais e os dados pessoais para tratamento doméstico são as nossas agendas, os nossos telemóveis com os dados pessoais dos nossos amigos, dos nossos familiares, portanto não têm que ter qualquer preocupação no RGPD. E agora passo para o último slide da minha apresentação, peço desculpa por me ter alongado, que são precisamente os dados pessoais recolhidos no âmbito da contingência. Portanto, tenho o meu plano de contingência e que dados pessoais é que eu vou ou tenho que me preparar para lidar. Temperatura corporal dos trabalhadores acima dos 38 graus. Só acima, ou seja, a orientação da Direção-Geral da Saúde é de que acima, a partir de 38 graus, já é considerada febre para efeitos de tomadas de ações relativamente à Covid-19. Portanto, como vimos, a febre é um dado de saúde, é um dado sensível, portanto, eu tenho restrições da lei quanto ao seu tratamento. Como é que eu vou gerir isto? Porque eu, no meu plano de contingência, vou ter que lidar com esta situação. Informações acerca do estado de saúde das pessoas, porque os trabalhadores imunodeprimidos, os trabalhadores com doença crónica ou com outras determinadas doenças, têm um tratamento específico no âmbito da contingência, no sentido de não irem trabalhar. E aqui também se pode gerar uma informação relativa a um dado de saúde. Se a empresa tiver o RGPD implementado, esta situação está resolvida. Eu posso gerir a imunodepressão, a informação sobre as doenças crónicas, se eu tiver o RGPD implementado. Se eu não tiver, a forma como esta informação chega à empresa ou é gerida, pode gerar uma ilegalidade grave. A identificação de pessoas em contacto com o doente suspeito. Se eu tiver um doente suspeito, ele é encaminhado para a sala de isolamento, eu contacto a Direção-Geral de Saúde e tenho que dar informações desse trabalhador. Portanto, eu já estou, eu empresa, a dar informações, um dado pessoal de um trabalhador a uma entidade. É claro que me dizem, bom, mas isso é fundamental, eu tenho que o fazer, obviamente que tenho, mas
Eu tenho que ter regras implementadas para o fazer. Dados geográficos, viagens. Portanto, eu tenho muitas empresas no seu plano de contingência com trabalhadores que viajam, têm a indicação das viagens, mas agora também podem passar a ter a indicação das viagens particulares. Portanto, a viagem, os locais geográficos por onde as pessoas andam particularmente são dados pessoais. Portanto, a empresa, para recolher essas informações, também tem que ter o RGPD implementado. E é aqui que eu passo a palavra à minha colega Petra Fernandes, peço desculpa por me ter alongado, que nos vai falar então da implementação propriamente dita do RGPD. Obrigada, Margarida. Obrigada a todos Petra, os... só um bocadinho, Diga-me. antes de iniciar, só para alertar mais uma vez aos participantes que podem colocar as suas questões no chat, para quem tem a versão em inglês, ou bate-papo, para quem tem a versão em português, que está no rodapé do Zoom, e podem ir colocando as suas questões. Peço desculpa pela interrupção. Pedro, por favor, dizer. Não, fez bem, fez bem. Eu estava aqui a acompanhar, a ver se surgia alguma questão. Portanto, estejam à vontade para pôr as questões que considerem pertinentes. Eu vou então começar a minha apresentação, só um minuto, minimizar aqui. Deixa-me ver, apresentação, muito bem, a partir do início. Portanto, começamos pelo regime jurídico aplicável e nós aqui dividimos os nossos pontos em o modo de adequação e de aplicar em conformidade as medidas de prevenção de acordo com o RGPD e o regime jurídico. A Margarida já falou aqui um pouco sobre o regime jurídico, eu também não me vou alongar muito mais sobre isso, mas como podem ver, no que diz respeito ao RGPD, a legislação aplicável é muito avultada. Isto porque não é necessariamente sobre as próprias regras da proteção de dados pessoais, porque isso está no RGPD, mas depois temos a lei de execução do RGPD em Portugal e depois temos as orientações da CNPD e até as posições da CNPD sobre a lei de execução, porque a CNPD não concorda com algumas das normas que constam dessa lei, temos diretrizes do Comitê Europeu para a interpretação das normas do RGPD e temos normas, por exemplo, do Código de Trabalho, legislação fiscal e agora esta legislação que nós chamamos de legislação Covid, que também tem influência na interpretação das regras do RGPD e que temos visto tem levantado muito debate sobre a interpretação de algumas das regras aplicáveis às medidas de prevenção também. E, portanto, isso implica que tínhamos que fazer uma análise e daí temos tido esta atenção relativamente aos participantes que a Margarida falou no início, porque haverão empresas aqui presentes que já têm o RGPD implementado, portanto já conhecem muita desta informação e nesse caso perante estas medidas de prevenção que surgem agora e das quais a Margarida falou, tendo o RGPD implementado, o que é que devemos fazer? Pois nesse caso temos que analisar os novos tratamentos de dados pessoais que estamos a fazer, registá-los no nosso livro de registros e informá-los aos titulares dos dados. No entanto, se estivermos a falar de dados especiais, se estivermos a falar de um elevado risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, poderá haver a necessidade de uma avaliação de impacto prévio. Isto, o que é a avaliação de impacto prévio? Muito rapidamente é uma análise interna do novo tratamento, das medidas que nós temos implementadas para fazer o registro, a recolha, o registro, a conservação, a eliminação desses dados, as medidas de segurança que temos e ver no final se tudo isto, todas estas medidas juntas permitem que não haja uma violação dos princípios do RGPD. Nesse caso, avançamos com o tratamento. Se por acaso considerarmos que mesmo assim há um risco elevado para os direitos e liberdades das pessoas, poderemos eventualmente até ter de pedir uma consulta prévia à CNPD. E isso é o que temos visto, por exemplo, relativamente, e é curioso que uma das questões que foi colocada aqui foi relativamente a estas novas aplicações, estas apps de contact tracing, para tentar minimizar ou controlar um pouco o risco de infecção generalizada e surtos generalizados
pela Covid. E a verdade é que a CNPD já tem proferido algumas deliberações no âmbito destas avaliações de impacto prévio que depois são remetidas à CNPD por haver um elevado risco e nesse caso a CNPD faz o seu próprio parecer e aquilo que entende, dá as suas orientações sobre aquilo que entende que devem ser feito, não só relativamente ao desenvolvimento das aplicações, mas quanto à revisão das mesmas, tendo em conta a opinião da própria CNPD. Posto isto, temos que pôr a hipótese também, que verificamos que perante as perguntas que nos foram colocadas, da empresa não ter o RGPD implementado. Recordamos que o RGPD já deveria estar a ser executado por todas as empresas, pequenas e grandes, desde 2018. Portanto, isso é muito importante, daí a importância da implementação do RGPD, porque numa situação como esta verifica-se as fragilidades de não termos o RGPD implementado, porque depois não verificamos que às vezes até é bastante mais fácil fazer o registro dos novos tratamentos, porque não temos o trabalho de casa feito, o trabalho anterior feito. Portanto, se não tivermos o RGPD implementado, o que é que temos de fazer? Proceder à implementação do RGPD. E nesse caso, quando fizermos a implementação do RGPD, já vamos ter em consideração, de facto, estas novas atividades de tratamento que vamos ter que realizar no âmbito das nossas medidas de prevenção. Como é que geralmente nós abordamos a implementação do RGPD? Abordamos-la em 4 fases. A primeira é o diagnóstico, a segunda é a avaliação de riscos, a terceira é a implementação propriamente dita e a quarta é a manutenção. A complexidade destas fases vai, obviamente, variar de acordo com o trabalho e a atividade das empresas. Uma empresa pequena com uma atividade relativamente simples vai ter um processo bastante simplificado, enquanto que uma empresa muito grande com centenas de trabalhadores vai ter um processo de implementação bastante mais complexo. Mas também podemos ter casos interessantes de empresas pequenas, mas que lidam, por exemplo, com dados especiais, os tais dados de saúde ou outros. Nesse caso, mesmo sendo pequena, o processo de implementação pode ser um pouco mais complexo. O que é que fazemos nesta fase inicial de diagnóstico? É aí que vamos ver a complexidade e a variação de complexidade. Vamos recolher toda a informação sobre a forma como tratam os vossos dados nas empresas. Portanto, se eu tenho uma empresa de contabilidade, o que é que eu vou recolher? Vou recolher toda a informação sobre os dados que eu recolho, serão os dados fiscais, os dados financeiros, os dados de identificação dos meus clientes, como é que eu o faço? Guardo no computador, quantas pessoas têm acesso a esses documentos, como é que eu asseguro a segurança desses documentos, transfiro esses documentos para fora da empresa, para quem, de que forma, tem contratos, não tem. Portanto, este é o trabalho de diagnóstico, é verificarmos exatamente como é que os dados são tratados nas empresas. E isso é feito através de checklists, entrevistas nas próprias empresas e depois a análise da documentação, por exemplo, os contratos que têm com empresas de fora, para quem passam os dados, e portanto, essa é a fase inicial do diagnóstico. Para ter como objetivo a obtenção desta informação, peço desculpa, agora andei um pouco demais, pronto. Ter esta informação, que é a identificação dos dados tratados e as categorias dos titulares dos dados, as medidas de segurança, os prazos de conservação. Agora que esta questão do RGPD voltou a aparecer, voltámos a ser confrontados com esta questão, mas principalmente na altura da implementação do RGPD, ou seja, um pouco antes, durante o período dos meses antes de maio de 2018, por exemplo, verificámos que haviam empresas que nunca apagavam os dados, já não lidavam com aqueles clientes há 15 anos, 20 anos e tinham todo esse arquivo ainda guardado. Ora, por exemplo, isto é uma infração grave do RGPD. E, portanto, o que acontece é que as empresas não estavam ainda sensibilizadas para isto, mas depois de estarem sensibilizadas e depois de criarem um sistema organizativo de processamento destes dados, tudo se tornou mais fácil. Portanto, às vezes parece uma coisa muito complexa, mas que na realidade não o é, depois de se criar hábitos dentro das próprias organizações. No fim do diagnóstico vamos ter mais ou menos uma síntese dos tratamentos identificados. Por exemplo, numa empresa que temos recursos humanos, vamos ter uma gestão de recrutamento, vamos ter a gestão dos próprios recursos humanos e esse departamento vai tratar dados para um determinado fim. Mas depois dentro dessa empresa também poderemos ter uma direção administrativa e financeira que faz a gestão financeira da empresa, faturação,
recepção de notas de crédito, etc. E aí pode também ter dados pessoais. Mas também poderemos ter, por exemplo, a contabilidade, separada da direção administrativa e financeira. E aí a contabilidade vai tratar de outros dados com outros fins. Tudo isto é possível, nada disto é impedido pelo RGPD. Só que temos é que organizar, criar uma organização do tratamento dos dados devidamente separada pelas diferentes direções e ver quem é que trata o quê com as devidas medidas de segurança. Vamos também, nesta fase de diagnóstico, verificar uma questão que é muito importante e agora nestas medidas de prevenção se levantou muito, que é os fundamentos de licitude. O RGPD prevê 6 fundamentos de licitude. É o consentimento, é quando nós dizemos autorizamos que sejam tratados os nossos dados pessoais. Vocês veem muito isso, por exemplo, nas aplicações de redes sociais, etc. Portanto, baseiam-se muito no consentimento. Depois temos a execução de um contrato. O caso típico é o contrato laboral, portanto, o contrato de trabalho, a empresa tem que ter dados do colaborador para poder executar esse contrato, para lhe poder pagar salários, para poder ver as faltas, registrar baixas, portanto, para isso a empresa não precisa do consentimento do trabalhador. A empresa tem que fazer isso para poder executar o contrato de trabalho, portanto, não precisa do consentimento do trabalhador. Outra opção é a obrigação legal. Exemplo, obrigações fiscais. Esses são os casos típicos em que nós não temos que pedir o consentimento ao titular dos dados, porque temos esta obrigação legal de fazer este tratamento. Depois entramos naqueles 3 pontos que são os que depois podem gerar mais dúvidas, que é os interesses vitais. Nem vou abordar muito porque depende em grande parte que o próprio titular não seja capaz de dar o seu consentimento, portanto não relevaria para aqui. O interesse público ou exercício da autoridade pública, isso é no caso da própria autoridade pública ter definido uma matéria como de interesse público, e essa questão colocou-se muito agora com o Covid-19, porque a CNPD em alguns tratamentos entendeu que não haveria uma ordem da autoridade a identificar aqueles tratamentos como pertencentes ao interesse público e portanto eles não eram permitidos. E por fim, o interesse legítimo vamos seguindo esta lógica, há de ser a última opção, porque é talvez a opção que temos que fundamentar com mais detalhe, porque temos que dizer que a empresa não tem um consentimento, não tem um contrato, não tem uma obrigação legal, mas necessita de tratar este dado para o exercício da sua atividade. E, portanto, quando usamos o interesse legítimo, e vemos muitas vezes as empresas utilizar o interesse legítimo sem o fundamentar devidamente. Muitas empresas têm um interesse legítimo em vários tratamentos de dados, mas nós temos aqui o fundamentar e esse trabalho tem que ser feito de início. Por fim, vamos ter uma coisa como isto, vamos ter um mapa em que vamos ter esta informação que é o ciclo de vida dos dados pessoais. Como é que os recolhemos, os titulares dos dados entregam-nos os dados diretamente ou obtemos por terceiros, como é que os guardamos, registamos no nosso computador, em papel, como é que os conservamos e por quanto tempo, segurança, quais são as nossas medidas de segurança físicas e tecnológicas. Depois, se enviamos os nossos dados para fora da empresa, para onde e que tipos de contratos de salvaguarda nós temos, e depois, por fim, a transferência de dados para fora da União Europeia, porque o RGPD é aplicável na União Europeia, sem margem para dúvidas. Quando saímos da União Europeia, temos que ter outras medidas de segurança asseguradas. Em alguns casos, por exemplo, temos decisões de adequação, mas há outros casos em que não temos, então aí as medidas de segurança têm que aumentar em direta proporcionalidade aos riscos que o país para onde estamos a enviar os dados envolve. Passamos depois à avaliação dos riscos, que é a nossa segunda fase, e esta avaliação dos riscos, qual é o objetivo? É uma análise perante a informação que nós temos, não é? Nós escolhemos a informação sobre como é que nós tratamos os nossos dados e vamos ver se estamos a atuar de acordo com o RGPD e vamos ver quais são as áreas de risco. Quais são os riscos que nós temos? Por exemplo, temos dados guardados há 25 anos. Estamos em risco de infração do RGPD? Sim. Então o que é que vamos fazer? Vamos sugerir apagar e eliminar todos os dados até aquele prazo que somos obrigados a manter, por exemplo, por obrigação legal. Ou então para a execução de um contrato. Portanto, estes são os objetivos da segunda fase, que é análise crítica daquilo que nós fazemos na nossa empresa e depois estabelecer um plano de ação para estarmos em conformidade com o RGPD. Vamos fazer de que forma? Vamos fazer uma análise legal, tecnológica e processual. Ou seja, primeiro legal é percorrer todos aqueles diplomas legais de que eu e a Margarida estivemos a falar
e ver se, por exemplo, os prazos de conservação para alguns casos, por exemplo, nos casos fiscais temos prazos de 12 anos, para outros prazos, por exemplo, laborais, para matéria de informação laboral temos prazos de 5 anos, depois temos prazos de 8 anos, temos prazos de contraordenação que podem ser 3 anos, portanto, temos que ver todos esses pontos para ver de que forma é que temos que tratar cada dado, na verdade, e depois ver quais são as medidas de segurança que temos nos nossos computadores, nos nossos servidores, e depois processual, que tipo de organização temos para guardar os nossos dados. Temos dados em papel, a maior parte das empresas ainda tem alguns dados em papel. Nesse caso, como é que eles são guardados? São guardados numa estante com acesso livre a todos, temos um cadeado, temos salas fechadas e temos que ver os riscos associados a cada tratamento de dados em função destas medidas que temos. Por fim, como eu disse, vamos ter em consideração toda esta legislação e vamos passar à implementação. Temos um plano de ação, o que é que vamos fazer? Vamos definir as medidas de segurança técnica organizacional. O que é que temos que fazer? Temos que aumentar o nível de encriptação, temos que aumentar os firewalls, a qualidade dos firewalls que temos nos nossos computadores, temos que ter chaves nas portas dos gabinetes que têm que ter documentos em papel com alguma sensibilidade, que sejam dados especiais. Vamos definir esses meios. Vamos fazer um livro de registros, que a Margarida tinha falado há pouco, que basicamente o livro de registros é o nosso objetivo final. O livro de registros é aquilo que nós pretendemos no final ter, que é quais são os dados que tratamos, para que tratamos, com que fundamento tratamos, se contrato, se obrigação legal, quais são as nossas medidas de segurança, os nossos prazos de conservação e temos esse livro para entregar às autoridades e para nós próprios nos monitorizarmos, porque esse é o objetivo do RGPD, é cada empresa se automonitorizar. E se tivermos essa informação, organizamos a nossa empresa também em função disso e daquilo que vemos na maior parte dos casos, existe uma redução substancial de papel e uma redução substancial às vezes de espaço nos computadores, porque há muita duplicação de informação em vários departamentos que não precisam de a ter. Depois vamos fazer uma política de privacidade, a Margarida falou, principalmente, atenção a quem tem sites web, tem que ter uma política de privacidade publicada. Essa política de privacidade tem que ser feita em relação a cada uma das empresas. Vemos muitas vezes as empresas a copiarem políticas de privacidade umas das outras e depois vamos ver na prática, não tem nada a ver. A atividade da empresa, na verdade, não se coaduna com a política de privacidade. E se isso for verificado pela CNPD, o que é que vamos ter? Vamos ter uma situação de incumprimento à mesma. Portanto, a política de privacidade tem que refletir tudo aquilo que nós fazemos na nossa empresa e tem que refletir o nosso livro de registros. E depois enviamos a informação aos titulares dos dados pessoais. Tendo esta informação toda, podemos dizer aos titulares dos dados quais são os tratamentos que nós fazemos. E essa informação é enviada aos titulares cujos dados estamos a tratar neste momento, por exemplo, os nossos colaboradores, mas, por exemplo, aqueles casos que nós vimos de unidades de alojamento local ou hotéis pequenos, essa informação geralmente é dada quando o nosso cliente vai fazer o check-in. E é uma informação já pré-definida, já elaborada, tendo em conta aquilo que fazemos na nossa organização sobre o tratamento dos dados e entregamos ao nosso cliente para ele saber exatamente os dados que estamos a tratar. Atenção, principalmente no caso de clientes estrangeiros, aquilo que vemos são pessoas muito mais informadas e muito mais sensíveis a estas questões e, portanto, elas estão à espera de receber essa informação. É preciso termos isso em consideração. Um exemplo de livro de registro era aquilo que estávamos a dizer. Geralmente aquilo que nós vemos e colaboramos com os nossos clientes é preparar um livro de registros no final que seja, por exemplo, um mapa em Excel que contenha esta informação. Quem é o responsável pelo tratamento, a empresa X limitada, os contactos da pessoa, depois temos uma descrição do tratamento, o tratamento de dados, por exemplo, para recrutamento de novos colaboradores. Quais são as categorias de dados que nós temos? Temos os dados de identificação, as qualificações, dados de localização, por vezes podem ser necessários. Que categorias de titulares de dados? Futuros colaboradores. Finalidade do tratamento. A finalidade do tratamento é o recrutamento. O fundamento de licitude é o interesse legítimo. Se nós estamos num processo de recrutamento, temos um interesse legítimo em ter aquela informação e não precisamos de pedir o consentimento, porque a pessoa também que nos está a enviar os dados, não há consentimentos presumidos, atenção, mas a pessoa que envia os dados já sabe que nós vamos tratá-los
para este efeito. Agora, se formos tratar estes dados para outro efeito que não seja o recrutamento, aí sim, nós provavelmente vamos ter que pedir consentimento e vamos ter que informar o futuro colaborador ou a pessoa que está em processo de recrutamento. Quando essa pessoa envia, por exemplo, o currículo, o ideal é podermos devolver essa informação, responder a esse e-mail, por exemplo, com o tratamento dos dados que fazemos. Isso era o cenário ideal, em que prestamos a informação aos titulares sobre o tratamento de dados que fazemos. Depois, esses direitos dos titulares, por exemplo, quando enviamos essa informação, o que é que vamos dizer? Vamos dizer, fazemos estes tratamentos e o senhor tem estes direitos, tem o direito de pagamento, tem o direito de consultar, tem o direito de portabilidade, e como é que pode exercer esses direitos perante mim? Subcontratantes, por exemplo, no caso de empresas de higiene e segurança no trabalho, isso acontece muito, temos que ter contratos em vigor que prevejam o tratamento dos dados pessoais. Temos que ter políticas internas, essas têm que estar no livro de registros, que políticas internas é que temos e onde é que elas estão guardadas. Fazemos transferência para países terceiros? Sim, nesse caso, que países e que medidas de segurança temos em vigor? Qual é o prazo de conservação? Por exemplo, num processo de recrutamento, precisamos de ter os dados pessoais daquela pessoa para além do término do processo de recrutamento? Provavelmente não. E, portanto, nesse caso, não temos uma justificação para termos aqueles dados guardados durante 2 ou 3 anos. E, nesse caso, temos que rever o nosso prazo de conservação e pôr término do processo de recrutamento. E, por fim, quais são as medidas de segurança que nós temos para este tratamento específico? Passando todos estes pontos, nós já temos uma empresa perfeitamente implementada e vamos fazer a manutenção. Como é que fazemos a manutenção num RGPD? Formação contínua aos nossos colaboradores, eles têm que estar sempre alerta de que tratam dados pessoais e que têm que os tratar com algum cuidado. Vamos analisando os novos tratamentos de dados pessoais, por exemplo, neste caso que aconteceu com esta pandemia, com estas medidas de prevenção, com estes novos tratamentos, nós temos que os analisar, temos que ver se é necessário avaliação de impacto prévio, se não é, e temos que os registar à semelhança do que fizemos com os anteriores. E temos que depois informar os titulares dos dados, dos novos tratamentos que estamos a fazer. Por fim, monitorizar o ciclo de vida, ou seja, ver se aquilo que nós planeamos como sendo o ciclo de vida dos dados que estamos a tratar está de facto de acordo com aquilo que nós fazemos e fazer os ajustes necessários, porque depois aquilo que planeamos na teoria, na prática pode não funcionar e depois temos que fazer estes pequenos ajustes. Para garantir a conformidade das medidas de prevenção e contágio com o RGPD, nós tomamos aqui a liberdade de utilizar alguns exemplos. Sei que já estamos aqui um bocadinho em cima do tempo, mas vamos tentar ser ágeis. Como garantir? Vamos garantir através da avaliação destes novos tratamentos face ao quadro normativo em vigor. Exemplo 1, o exemplo que a Margarida deu, o da medição de temperatura. É um dado de saúde e significa que é um dado especial. Se é um dado especial, nós temos que ver todas as normas aplicáveis a esse dado especial. E neste caso, como podem ver, nós não temos só o RGPD, temos a própria Constituição, temos o regime de segurança e saúde no trabalho, temos o decreto-lei, que é 20/2020, que é um dos decretos-lei que foram publicados durante a pandemia da Covid-19, e que veio prever a possibilidade de medição de temperatura por parte das empresas, e temos a opinião da própria CNPD, porque a própria CNPD tomou uma posição relativamente a este ponto. E o que é que temos? Perante tudo isto, no caso da medição de temperatura, se nós fôssemos fazer um quadro daquilo que nós analisámos, temos as diretrizes sobre o consentimento do grupo de trabalho do artigo 19 e temos a tal opinião da CNPD, a resposta da CNPD a um requerimento que foi apresentado pelo deputado Telmo Correia. Perante isto, qual é a nossa opinião, a opinião que nós damos aos nossos clientes? Uma empresa decide medir a temperatura dos colaboradores. Vai pedir o consentimento aos colaboradores? Não. É entendimento quase unânime que o consentimento nas relações laborais não tem grande valor jurídico. Isto tem a ver com as relações de hierarquia que existem entre empregador e colaborador. O colaborador entende-se que o colaborador não tem grande liberdade para dizer que não aceita um determinado tratamento dos seus dados pessoais e, portanto, a empresa tem que encontrar um outro fundamento de licitude que não seja o consentimento. E, portanto, para a medição de temperatura, excluímos à partida o consentimento, com base nesta regra. Depois, interesse público será?
houve essa questão, muita gente levantou essa questão sobre se haveria um interesse público na medição de temperatura à entrada das empresas. A CNPD entende que não. E entende que não porquê? Por causa da definição de interesse público. O interesse público não pode ser definido por cada um de nós individualmente, não pode ser definido pelas empresas, tem que ser definido pelas autoridades públicas e, portanto, no entendimento da CNPD, teria de haver uma lei que dissesse que é do interesse público que se meça a temperatura dos colaboradores à entrada das empresas. Ora, isto levanta uma questão muito interessante, porque nós temos um decreto-lei em que é autorizada às empresas medirem a temperatura e se a temperatura for equivalente à febre, nesse caso a empresa pode não autorizar a entrada do colaborador. Portanto, daí o ponto de interrogação, porque temos aqui um conflito direto entre aquilo que a CNPD entende que isto não é a definição no interesse público, e aquilo que o próprio governo entendeu, porque publicou este decreto-lei. Por fim, temos o interesse legítimo, que é daqueles fundamentos de licitude, era o último. Talvez, porque dependendo da empresa, faça sentido a medição de temperatura, tendo em conta os dados que são tratados e a atividade da empresa. Um dos exemplos que nós nos lembramos que pode fazer algum sentido, mas reparem, nós não o aplicamos na prática e portanto não sabemos, teríamos que fazer uma avaliação de impacto prévio, provavelmente, era no caso, por exemplo, de pessoas que lidam diretamente, uma empresa que lida diretamente com idosos, fazendo assistência aos idosos, entregando a comida, fazendo limpeza, ajudando os idosos, por exemplo, na sua higiene pessoal. Se tivéssemos uma empresa com estas características, se calhar o risco de contágio para pessoas de um grupo de alto risco é muito grande e nesse caso talvez haja fundamento para numa avaliação de impacto prévio, tendo todas as medidas de segurança em vigor, aplicar-se esta medição de temperatura. Portanto, por isso é que nós dizemos, cada caso é um caso, não significa que seja muito complexa a implementação do RGPD, nem estas medidas, temos que ver caso a caso se elas fazem sentido ou não. O segundo exemplo que nós encontramos foi o teletrabalho. O teletrabalho, como sabemos, foi usado quase acima dos 80% a partir de 12 de março em Portugal e houve uma grande discussão sobre o que é que podemos fazer e até onde é que as empresas podem ir no que diz respeito ao teletrabalho. Como podem ver, mais uma vez, o regime jurídico aplicável é bastante grande e aquilo que chegámos à conclusão foi que se seguirmos o entendimento da CNPD aplicando-se todas aquelas normas, existem dois princípios principais que nós temos de ter em atenção. A vigilância à distância é proibida, portanto, a empresa não pode vigiar os seus colaboradores à distância e o tratamento de dados relativos ao teletrabalho tem que ser minimizados e, acima de tudo, proporcionais. Isto significa o quê? Que fica proibido o rastreamento do tempo de trabalho, ou seja, estamos a ver em direto o que é que o colaborador está a fazer. Fica também proibido a visualização do histórico web, porque estamos a invadir a própria privacidade do colaborador e recordamos que em muitos casos, por força do impacto e da rapidez do surto, muitas empresas não puderam entregar a todos os seus colaboradores equipamentos para trabalharem em teletrabalho e muitos deles usaram o seu equipamento pessoal, portanto, isso é um motivo acrescido para a proibição da utilização de algumas destas medidas. Depois, localização do terminal, porque a partir do momento em que estamos numa situação de teletrabalho, estamos a invadir um pouco a privacidade do colaborador. É certo que o colaborador tem que trabalhar, mas a empresa não pode definir o local de trabalho e, portanto, não pode controlar onde é que está o terminal onde o colaborador está a trabalhar. Isso é uma decisão do colaborador. Por fim, a câmara ligada. Há muitas das aplicações que permitem que estejamos com a câmara ligada durante várias horas e muitas empresas pensaram que isso era uma forma também de não só manter o contacto entre colaboradores, mas também verificar se o colaborador estava a trabalhar no entendimento da CNPD. Este recurso não é aceitável nem proporcional, porque estamos a visualizar a casa do colaborador, ele está em casa, embora ele esteja a trabalhar, ele está na sua privacidade e portanto não pode haver esse controle. Por fim, temos as ferramentas de localização e contact tracing e nós colocamos este exemplo e eu vou abordá-lo muito rapidamente porque já percebi que já estendi aqui um bocadinho também o tempo. Porquê? Porque foi uma das questões que nos foi colocada e nós achamos que era uma questão interessante e portanto resolvemos trazê-las para vocês. As ferramentas de localização e contact tracing são que ferramentas? São basicamente aplicações que temos ouvido falar
que várias entidades têm criado, não só em Portugal, mas a nível europeu e a nível mundial, para tentar, de certa forma, controlar o desenvolvimento dos surtos e, portanto, impedir que se criem os tais clusters de que tanto ouvimos falar. E, portanto, o objetivo destas ferramentas, por exemplo, uma delas seria avisar as pessoas que estiveram em contacto com uma pessoa nos últimos 14 dias, por exemplo, que neste momento foi diagnosticada com o Covid, foi realmente identificado o Covid ou está em risco ou está a ser vigiada. E relativamente a estas aplicações, elas são um caso de estudo muito interessante porque estas aplicações não só têm uma aplicação do RGPD, tem uma aplicação da Diretiva de Privacidade Eletrónica e tem muitíssima informação a nível europeu e nacional sobre pareceres da CNPD, da Comissão Europeia e do Comitê Europeu de Proteção de Dados. E, portanto, temos muita informação que podemos ir buscar sobre como é que estas ferramentas podem ser utilizadas e como é que elas podem ser aplicadas. E a primeira coisa que gostávamos de alertar é que o RGPD não as proíbe de todo. O RGPD não proíbe de todo qualquer ferramenta de localização ou contact tracing. O que o RGPD cria são princípios e medidas que têm que ser asseguradas para que se evite, por exemplo, a dissipação dos dados, a eliminação dos dados, a alteração dos dados e a fuga dos dados. Estamos a falar, neste caso, de dados de saúde, dados especiais. E, portanto, o RGPD tem uma particular preocupação com estes dados, mas não fala diretamente sobre estas ferramentas em particular, define regras em geral. E depois, aplicando este caso, vamos ver e vamos seguir as orientações das autoridades de controlo de cada país ou a nível europeu. E o entendimento geral é que também não são proibidas. O que temos de ter é cuidado como é que as criamos e como é que as aplicamos e como as pretendemos utilizar. O que é que concluímos? Quais são as funcionalidades ideais para estas ferramentas? Fornecimento de informações exatas aos cidadãos, ou seja, um sistema de informação automática diária sobre o número de infectados na nossa junta de freguesia, na nossa freguesia, horários de abertura e encerramento dos locais, etc. A segunda opção, fornecimento de questionários para autoavaliação e orientação, por exemplo, para as pessoas controlarem os seus sintomas. E a terceira opção da funcionalidade é o alerta das pessoas que tenham estado na proximidade da pessoa de risco. E já vimos que essas são as aplicações que mais têm sido desenvolvidas e são aquelas que têm levantado mais problemas. A criação de fóruns de comunicação para médicos e pacientes também têm sido criadas, mas como são muito limitadas, não vamos abordá-las. O que é que temos perante isto? O entendimento das entidades europeias é este. Os responsáveis pelo tratamento destas aplicações só podem ser as autoridades nacionais de saúde, para impedir o acesso de entidades privadas a dados de saúde. Os titulares dos dados têm que manter total controle sobre os dados, têm que decidir se querem continuar com os dados, se não querem continuar com os dados, se querem apagá-los, se querem apagar a aplicação, se não querem apagar a aplicação, portanto têm que manter total controle. O fundamento de licitude tem que ser sempre o consentimento neste caso, porque estamos com um tratamento completamente atípico e portanto tem que ser sempre o consentimento. E depois temos que respeitar os princípios de minimização de dados, proporcionalidade e discutir se devemos ter dados de proximidade ou dados de localização. Dados de localização basicamente é dizer, são dados de geolocalização em que se diz qual é o nosso percurso, por exemplo num dia, se eu estiver ligado eu consigo ver no final do dia onde é que eu andei com o meu telemóvel. Os dados de proximidade é se eu estive na proximidade de outro telemóvel que por exemplo tem o Bluetooth ligado, são dados diferentes. A preferência é sempre para os dados de proximidade, porque não há qualquer interesse para este tipo de aplicação. Temos dados de localização, sabemos por onde é que a pessoa andou todo o dia, nós queremos saber se a pessoa esteve em contacto comigo ou não. E, portanto, não preciso ter essa informação toda. E o entendimento é que devemos optar sempre por dados de proximidade. Minimização dos dados é aquilo que nós vemos muito frequentemente. As aplicações da moda, quando vamos instalá-las, e é aquilo que eu alerto muitas vezes clientes e amigos quando forem instalar uma aplicação nova, vejam se ela pede os vossos contactos e pensem se é necessário, por exemplo, aquela aplicação ter os contactos do meu telefone ou não. 90% dos casos não precisam e uma aplicação destas também não precisa. E depois é a proporcionalidade, ou seja, que tipo de dados é que vamos inserir na aplicação, se são todos necessários e qual é a necessidade de informação que eu tenho.
Os limites é naturalmente divulgação pública e o acesso das entidades aos dados. Portanto, não podemos, por exemplo, pôr um médico com acesso generalizado a toda a base de dados. O médico pode inserir os dados de um determinado paciente, pode ter os dados da sua localização e do seu hospital, mas não pode, por exemplo, ter acesso a tudo. Quanto à conservação dos dados, os prazos máximos devem ser muito curtos, até ao fim da pandemia, ou eventualmente até, por exemplo, quando a pessoa esteja curada ou já não apresente sintomas, etc., os dados têm que ser automaticamente eliminados e não podem depender da atuação direta do titular do dado, e a segurança tem que ser níveis de segurança muito altos. E aquilo que a CNPD tem visto e tem emitido opiniões constantes é relativamente a sua preocupação maior é os níveis de segurança, porque há alguns níveis de segurança, mas aquilo que se vê é que muitas destas aplicações não têm níveis altos de encriptação e, portanto, é isso que a CNPD pede a todas estas aplicações, e daí que muitas destas aplicações não tenham andado para a frente por causa disso. Pronto, agora já terminei a minha apresentação, estamos agora disponíveis para perguntas e respostas. Vou só aqui tirar aqui o compartilhamento e passo a palavra então ao Filipe e à Margarida. Filipe, bom, isto dava, como se costuma dizer, pano para mangas, não é? Pedimos desculpa aqui por não termos gerido bem aqui o tempo. Não sei, Filipe, se posso responder a uma ou outra questão? Pode, vamos responder às questões. As questões estão no chat. Há Sim. 2 questões que foram colocadas, Sim. há umas questões que foram respondidas, que era se as apresentações de identidade disponíveis já foram respondidas, sim, vão estar disponíveis, tal e qual como a gravação vai estar posteriormente também disponível. Relativamente, há aqui 2 questões que são colocadas. A Nádia Fernandes coloca a questão: existindo um decreto-lei que permite a medição da temperatura a colaboradores, a temperatura pode ser registada? E depois ainda volta, depois tem mais 2 questões. Podendo ser registada, este registro poderá ser feito pelo próprio colaborador, ou quem poderá ter acesso a estes registros? Estas 3 questões que são levantadas. Sim, há aqui, Petra, queres responder a esta questão? Sim, posso responder. Eu estava aqui a ver outras, sim. Aqui relativamente ao decreto-lei é exatamente aquela questão que estávamos a falar, ou seja, temos que ter primeiro um registro desse tratamento, temos que ver como é que esse tratamento é feito, quem é que vai recolher essa medição, se essa medição é automática por máquina ou por pessoa. Nesse caso, a pessoa que vai fazer o registro, já hoje em dia é com aquelas máquinas que se encostam, nem há contacto físico, mas há uma proximidade, essa pessoa provavelmente tem que assinar um acordo, uma nota em que se compromete a manter a confidencialidade desses dados, e temos que ver por quanto tempo é que mantemos esses dados. Se esses dados são registados, aqui a primeira questão é se pode ser feito pelo próprio colaborador. A autoavaliação é aquilo que a DGS tem vindo a divulgar como sendo a política ideal, ou seja, cada pessoa deve fazer a sua própria medição e não a deve comunicar a terceiros. Portanto, este é o parâmetro. Se vamos medir a temperatura ao colaborador, temos que ver exatamente se precisamos de o fazer. E aí é que a CNPD e o Governo entram um bocadinho em contradição entre eles e não se entendem muito bem, porque o Governo emitiu um decreto-lei no qual permite às empresas medirem a temperatura, a CNPD veio dizer que esse entendimento não está correto porque não se pode fazer essa medição generalizada até haver um interesse público nesse sentido. E, portanto, temos que ver caso a caso se essa empresa precisa e, se precisar, temos é que fazer esse registro do tratamento, temos que o fundamentar e fazer um registro do ciclo de vida desse tratamento. Quem pode ter acesso a esses registros? Idealmente, o menor número possível de pessoas, porque temos o princípio da minimização e, portanto, temos que ter o menor número de pessoas a ter acesso a esse registro. Não convém que seja um documento aberto à empresa, convém, por exemplo, que a ser visualizado por alguém seja alguém dos recursos humanos, é o que faz sentido, e eventualmente o próprio colaborador tem que ter acesso aos seus dados e alguém da administração, mas nem faria muito sentido chegarmos à administração, vou ser honesta. Portanto, temos que ter muito cuidado na forma como definimos as pessoas que vão ter acesso a estes dados, porque estamos a falar de dados especiais. Filipe? Sim. Há aqui uma questão que foi colocada inicialmente que eu acho muito interessante e que gostaria de responder, se não... Claro que sim.
Além colocou aqui uma questão que é a seguinte, que é fim do estado de contingência, se as entidades patronais são obrigadas a eliminar os dados recolhidos no seu contexto ou os trabalhadores têm que ter essa iniciativa e pedir a eliminação desses dados do sistema? Eu acho esta pergunta muito interessante porque a própria pergunta engloba quase a implementação completa do RGPD. E também a sua resposta, a resposta a esta pergunta revela a dinamização e a flexibilidade com que se pode lidar com essa implementação se ela estiver efetuada. Portanto, se as entidades patronais são obrigadas a eliminar os dados recolhidos, são, obviamente, e se a empresa tiver o RGPD implementado, já tem que ter para esse tratamento qual é o prazo previamente definido à conservação desse dado. Eu vou tirar a temperatura do trabalhador, mas antes de eu começar a tirar a temperatura do trabalhador, o ideal é que eu vá ao meu livro de registro de atividades de tratamento, já tenha esse tratamento definido e o prazo. E vou ali, eu já sei, a entidade patronal já tem definido o prazo de conservação. E aqui é muito importante definir este prazo de acordo com o princípio da minimização dos dados ou da informação. Portanto, eu tenho que ter o mínimo de informação possível por um mínimo de tempo possível. Neste caso, a eliminação deveria estar definida, penso eu, aqui temos várias situações diferentes consoante as empresas, assim que a pessoa se reabilitasse. Portanto, a partir do momento em que aquela pessoa se reabilitasse, prazo de reabilitação, a indicação tinha que ser eliminada do sistema. Depois a pergunta é, os trabalhadores têm que ter essa iniciativa para pedir a eliminação? Têm. E a forma, não têm, podem ter. Portanto, outra das questões que tem que estar definida na implementação do RGPD é a forma como os trabalhadores podem exercer, ou os titulares dos dados, exercer os seus direitos. E um dos direitos é precisamente o direito ao apagamento dos dados. Portanto, todas as pessoas que saibam que uma entidade tem dados pessoais seus podem abordá-la e dizer eu quero a eliminação desses dados. E a empresa aí diz, bom, nós temos um prazo legal definido de conservação, ainda não está nessa altura e fundamentam, portanto ainda não o vamos eliminar. Ou então há um alerta, de facto, realmente tem direito a esse apagamento e informam o trabalhador e apagam. Mas o fluxo, um fluxograma de como é que os trabalhadores ou os titulares dos dados podem abordar a entidade patronal e pedir, no fundo, a gestão dos seus dados, também tem que estar definida. Portanto, eu achei esta questão aqui muito, muito abrangente e muito interessante. Espero que... há aqui uma... Filipe, já estou a gerir as perguntas e respostas. Não tem importância nenhuma, mas pode gerir. Há aqui esta questão da Olga Ferreira, é se houver desconfiança de alguém ter estado em contacto com uma pessoa infectada com o Covid, pode recusar-se a fazer o teste, mesmo só porque não apresenta os sintomas, e as medições da temperatura podem ficar registadas no livro de registros? Petra, queres? Sim, posso pegar nesta. Primeiro, relativamente se a pessoa pode se recusar a fazer o teste, pode. O teste não é obrigatório, a empresa não pode obrigar um colaborador a fazer o teste. O que pode acontecer é um médico, no entendimento dele, querer que a pessoa faça o exame, e aí estamos a falar da pessoa se recusar a executar um ato médico. E aí poderão haver consequências para essa pessoa se ela, por exemplo, começar a ser responsável por infecções alheias de terceiros. Mas a própria empresa não pode obrigar o colaborador a fazer exames. Nesse caso, o colaborador pode se recusar e a empresa pode eventualmente dizer que, nesse caso, havendo o risco
eu até diria que haver desconfiança de ter estado com uma pessoa infectada não seria motivo para dizer que o colaborador não pode ir trabalhar, só no caso de haver um risco e uma evidência de que a pessoa pode estar de facto infectada. Portanto, aqui temos de ter aqui alguma gestão porque o direito laboral é muito estrito na liberdade do empregador em deixar ou não entrar o colaborador e, portanto, temos que gerir isto muito bem. Quanto às medições de temperatura, se podem ficar registadas no livro de registros, diria que à partida não, ok? O que é que tem que ficar registado? Eventualmente um caso de febre. Se tomarmos a decisão de medir a temperatura, se temos todo o processo de registro desse tratamento feito, a nossa posição deveria eventualmente identificar casos de febre e não identificar diariamente qual é a temperatura dos colaboradores, porque isso significaria um controle diário de uma coisa que não estamos a fazer, ou seja, porque se o nosso objetivo é controlar casos de risco, então só podemos controlar os casos de risco e não a temperatura habitual dos colaboradores, ok? Quando elas são as temperaturas que chamamos as temperaturas normais. Petra, só uma chega, só para terminar, na pergunta se podem ficar registados no livro de registros, não sei, o livro de registros de atividade de tratamento não é propriamente para fazer o registro dos resultados que se obtêm, é para ter definida a forma, só para esclarecer aqui a pessoa que colocou a questão, para ter definida a forma como se podem obter esses dados. Portanto, esses dados depois têm que ser colocados numa base de dados e definir acessos a esses dados. Portanto, o livro de registros é, no fundo, o conjunto de regras às quais a empresa chegou e determinou para a aplicação, para a implementação do RGPD. Era só aqui este preciosismo. O Ricardo Brito coloca-nos a questão, caso se pretenda implementar, qual é o próximo passo? Eu risco a dizer que é preencher o questionário que vamos fazer chegar e depois devolver-nos preenchido, mas lanço esta pergunta também à Margarida e à Petra. Eu acho que o preenchimento desse questionário vai permitir exatamente a muitas empresas perceber que tratam de dados pessoais. Esse é logo o primeiro passo, é reconhecermos que tratamos de dados pessoais. É quase impossível termos empresa que não tratem dados pessoais. E após essa sensibilização será o diagnóstico, ver internamente o que é que temos, não é, Margarida? Não sei se concordas, mas penso acho que é universal. No âmbito da iniciativa lançada pela AIP, o próximo passo, ou o primeiro passo, será, no fundo, a empresa fazer um diagnóstico do que é que precisa para implementar. E a checklist que a AIP faculta é um documento bastante completo que, depois de respondido, permite preliminarmente ter já uma ideia do que é que, em que ponto é que a empresa se encontra e que medidas é que necessita para colocar o RGPD em prática. Eu diria só que o RGPD não é um bicho-papão, não é uma legislação a evitar, antes pelo contrário, é uma legislação que depois de implementada ajuda muito as empresas na sua gestão e acaba por ser uma mais-valia porque se acaba por proteger um ativo das empresas que são os dados pessoais e dão uma imagem de segurança posterior. Numa pergunta feita de alojamento local e de hotel, as pessoas chegam aqui, eu coloco os dados, isto tem que ter algumas preocupações. Tem. Se tiver o RGPD implementado e se entregar logo aos seus clientes uma folha de preenchimento com as necessidades a salvaguardar pelos titulares dos dados, os direitos, a forma como esses direitos são garantidos, essa informação é uma informação de segurança que é interiorizada e que acaba por ser uma mais-valia. E fundamentalmente, atenção às coimas, não é? Pronto, essa é a questão. Deixo aqui duas últimas questões. Onde é que podemos consultar este checklist? O checklist, isso posso já responder. Este checklist é um questionário que vai ser disponível às empresas para preenchimento online
para nos fazerem chegar toda essa informação. Ela vai estar disponível às empresas, nós vamos fazer chegar o link para preenchimento desse checklist, desse questionário através do checklist. E uma última questão da Vânia Veiga: se uma organização não tiver o plano de implementação do RGPD, o trabalhador cidadão pode a qualquer momento pedir para que os seus dados sejam eliminados, ou vai depender da relevância desses dados para a organização, pensando numa ótica mais abrangente que uma pandemia? Eu posso responder a esta questão. Bom, se uma organização não tiver o RG implementado, tiver bases de dados, tiver os dados desse trabalhador, e se o trabalhador os pedir, aqui o meu conselho, bom, eu vou-me arriscar, é tentar dar-lhe os dados sem que ele se aperceba se a empresa tem ou não o RGPD implementado, porque se a pessoa que os pede se apercebe disso, pode fazer uma denúncia à CNPD e a CNPD atua. Portanto, preliminarmente, a empresa não pode ter dados sem ter o RGPD implementado. Não tendo, a empresa nem sequer consegue fazer a avaliação se o facto de estar a entregar aqueles dados àquele cidadão está a prejudicar a empresa ou não, porque, enfim, eu não sei qual é o prazo pelo qual eu posso guardar aqueles dados. Imaginem que são dados que a empresa vai necessitar mais tarde para se defender num processo judicial, mas a pessoa pediu os dados, como a empresa não tem a implementação feita, entregou-lhe os dados. Portanto, esses dados são apagados. Fica sem os dados, fica sem hipótese de se poder defender. Portanto, quanto à relevância dos dados para a organização, lá está, essa relevância tem que estar, é tão mais relevante quanto o prazo que a empresa tem e determina para poder ter esses dados e gerir a sua entrega e a sua eliminação. Uma última questão, e vai ser mesmo a última que foi colocada agora. No caso de a empresa não verificar a necessidade em fazer o registro da temperatura dos colaboradores, quando faz a medição e um colaborador tem febre, podem impedir a entrada do colaborador na empresa? Petra, acho que já respondeste. Sim, aqui fazer um bocadinho de advogado do diabo. Eu vi esta pergunta e pronto, como fazemos muita proteção de dados, fazemos logo esta pergunta aos nossos clientes, que é: se decidiu não haver necessidade de fazer a medição de temperatura, porquê é que foi medir a temperatura ao colaborador? Porque a questão é essa, ou seja, se tomarmos uma decisão consciente de que no nosso caso não é necessária e realmente olhando, havendo as medidas de contenção e prevenção que a Margarida falou em vigor, grande parte das empresas não necessitam medir a temperatura neste momento, pelo menos para já tendo em conta aquilo que a DGS nos diz. Não é preciso medir a temperatura dos colaboradores, só vamos ter que medir a temperatura se por acaso o colaborador revelar dados de um potencial contágio ou infecção. E, portanto, nesse caso, o colaborador já está dentro da empresa e, nesse caso, a empresa já tem que seguir as medidas de reação que a Margarida falou há pouco. Portanto, já não estamos a falar de mandar o colaborador embora, a empresa tem que garantir que o colaborador fica num espaço. Portanto, se vamos medir a temperatura à entrada, temos que tomar essa decisão consciente de que estamos a medir a temperatura e que vamos registrar esse tratamento. Não podemos alternar entre uma opção e outra. Muito bem. Só umas notas finais, não sei se a Margarida ou a Petra querem fazer algumas notas finais antes de terminarmos. Bom, eu diria, antes de mais, que esta iniciativa com a AIP é um bom ponto de partida para quem ainda não olhou para esta questão da implementação do RGPD, ter aqui uma oportunidade de estudar esta situação e de o fazer. Não é tão complexo como à partida pode parecer. Leva a um estudo da própria organização da empresa, e quando nós estudamos aquilo que temos e quando, enfim, valorizamos aquilo que temos e criamos segurança e certeza, há sempre um fluxo exterior que faz o nosso negócio avançar. Portanto, o que eu felicito antes de mais é a iniciativa da AIP e espero que surta efeito.
Nós é que agradecemos a participação de todos e agradecemos em especial esta transmissão de conhecimentos que a Margarida Vaz e que a Petra Fernandes nos trouxeram aqui hoje, nesta colaboração que tivemos com o Batista Monteverde e Associados, e numa parceria com a WR Consulting, que é a empresa que nos acompanha nestas implementações da RGPD nas empresas. Sobre aquela questão que a Margarida falou, que a Petra falou há pouco, que as empresas vão ter noção se têm dados ou não para trabalhar, muitas vezes as empresas colocam-nos a questão: eu não tenho dados porque só trabalho com empresas, sociedades. É mentira, têm sempre que é os seus trabalhadores, que são dados pessoais, por isso todas as empresas têm dados, podem terem muito poucos empregados, ter mais ou menos empregados, mas todos têm dados dados individuais para proteger no âmbito do RGPD. Em termos da AIP, nós deixamos aqui toda a disponibilidade para as pessoas que estão a participar, para podermos fazer mais enquadramentos de algumas questões que nos possam fazer chegar. Teremos muito gosto em ajudar-vos a implementar os vossos RGPD. O checklist vai-nos permitir também ver o grau de envolvência necessária e os custos que estão associados ao mesmo, porque isto, como sabem, tem disponibilidade de horas e tem aqui uma consultoria associada, mas estamos disponíveis para esclarecer todas as questões, para levarmos a bom porto esta questão, que as empresas ainda não estão muito sensibilizadas, mas que podem ser preocupantes no futuro. Mais uma vez agradecer a presença de todos e deixar os contactos da AIP têm, façam-nos chegar as vossas questões e as vossas sugestões. Ora, muito boa tarde a todos. Muito obrigada. Obrigada. Eu faço as minhas palavras do Hernani Magalhães. Saúde para todos. Muito obrigado. Saúde para todos. Obrigada.